O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão Padre Márcio Felipe, meu querido irmão Padre João Fava, caríssimos diáconos, querido seminarista Lucas, caríssimo vice-prefeito, Sr. Gustavo Martinelli, também nosso nobre vereador, Sr. Marcelo Gastaldo, é isso? Acertei? Gastaldo. Também quero saudar o jovem Pedro, que está ali, que é o coordenador do setor juventude da nossa diocese, que bom vê-lo. Saúdo também o casal que hoje celebra o 41º ano de vida matrimonial, também os aniversariantes. Hoje também é aniversário da minha cunhada, Renata Basso. Também quero saudar os que hoje celebram missa em memória de irmãos falecidos, 7º dia, 1º mês. Saudar todos vocês aqui presentes, os paroquianos aqui desta paróquia, deste santuário Santa Rita de Cássia, como também irmãos e irmãs das demais paróquias do setor 4 da região pastoral 4 da nossa diocese. E também saúdo todos os devotos
de Santa Rita de Cássia aqui presentes. Gosto de repetir inúmeras vezes que a melhor vida a ser vivida é a vida de Cristo Jesus. Feliz daquele, feliz daquela que vive a sua vida por Cristo, com Cristo e em Cristo. Como é que vivemos a vida de Cristo Jesus? Fazemos isso quando orientamos o nosso coração no caminho do Evangelho. Vivemos a vida de Cristo quando trilhamos o caminhar da fé, buscando sempre o Senhor, tendo Jesus sempre próximo de nós, Ele que é o nosso bom pastor, que nos conhece pelo nome, que nos protege do lobo feroz, o bom pastor que sempre nos orienta no caminhar da vida. Ele é o caminho, Ele é o caminho. Mas, acima de tudo, vivemos a vida de Cristo e nos tornamos verdadeiros cristãos e cristãs quando praticamos o mandamento do amor. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. E quando celebramos a vida de um santo, de uma santa da nossa igreja, cabe muito bem nos perguntar como foi que, no nosso caso, Santa Rita de Cássia, de que maneira ela viveu o Evangelho, de que maneira ela viveu a vida de Cristo, de que maneira ela amou. Eu penso que talvez não seja possível para nós vivermos todo o Evangelho na sua profundidade, na sua essência, mas na nossa vida vamos aprendendo a enaltecer um outro aspecto do Evangelho, dos ensinamentos do Senhor. De modo que cabe muito bem aqui nos perguntar, neste dia em que celebramos a festa de Santa Rita de Cássia, de que maneira ela nos ensina o Evangelho? De que maneira ela nos motiva também nós caminharmos com Cristo, por Cristo e em Cristo? De que maneira ela nos inspira a viver a fé cristã? Meditando esta pergunta, encontrei então 3 respostas. Vou eu aqui com as 3 palavrinhas de Dom Vicente Costa, 3 palavrinhas, 3 ensinamentos que penso que podemos meditar e aprender com Santa Rita de Cássia. O primeiro deles, a capacidade que ela teve de amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda coisa que ela nos ensina é a perseverança na fé, mesmo em meio às tribulações. E a terceira coisa, ela nos ensina a perseverar na oração, a força que tem a oração na nossa vida. Vamos começar então pela primeira palavrinha, o amor a Deus. Santa Rita de Cássia foi uma mulher de fé, herdou a fé dos seus pais. Desde cedo, ela tinha um profundo amor a Deus. Desde pequenininha sentia-se chamada à vida religiosa, queria consagrar-se ao Senhor. Mas depois, atendendo ao pedido dos pais, conforme o costume da época, ela casou-se com um homem de nome Paulo Ferdinando, é isso? Como é que chamava o esposo? Paulo Ferdinando, isso.
Então ela acabou contraindo o matrimônio, né, por desejo dos pais, conforme o costume da época. Mas o seu coração era orientado para Deus. Ela amava a Deus. E só ama a Deus quem se sente primeiramente amado por Ele. Deus é amor, Deus é amor. E é Ele sempre quem dá o primeiro passo. É certo que Rita de Cássia teve alguma experiência de encontro pessoal com o Senhor, ainda na mais tenra idade, e despertou então para o caminhar da fé. E sentindo-se amada por Deus, ela então sentia-se compelida também a amar, também a amar. E aqui é o primeiro ensinamento. Quando era jovem, quando fui chamado ao seminário, no entusiasmo dos primeiros anos da vocação, eu acreditava que eu deveria então amar a Deus sobre todas as coisas. Isso implicava em amar a Deus mais do que minha família, mais do que meus amigos, mais do que a mim mesmo, mais do que o meu trabalho, né, mais do que as coisas que eu gostava de fazer. Pensava desse jeito. Mas depois, conforme eu fui amadurecendo, descobri que não é bem assim, não é bem assim. Nós não temos um termômetro, nem tampouco uma reguinha, para medir quem nós amamos mais, quem nós amamos menos. O amor é imensurável, não é verdade? Como é que eu vou saber se eu amo mais a Deus do que as pessoas que eu amo, as coisas que eu gosto de fazer, ou até mim mesmo? Mas então descobri que quando a gente ama a Deus, quando a gente coloca Deus no centro da nossa vida, quando buscamos a Deus no caminhar da fé, então somos capazes de amar ainda mais. Amamos ainda mais nossa família, amamos ainda mais as pessoas que nos amam, amamos ainda mais a nós mesmos, amamos ainda mais a comunidade, o trabalho que realizamos, amamos com amor maior. Isso é certo que amamos a Deus e nos sentimos amados por Ele. Nós somos agraciados por um amor tão extraordinário, que nos capacita a amar até os nossos inimigos, até quem não nos ama. Aqui não me refiro a um amor ordinário, mas falo de um amor extraordinário. Um amor divino. Porque Deus é amor. E Ele só pode nos oferecer o amor. Nosso Deus é um Deus de ternura e compaixão. E na medida em que vamos afeiçoando nosso coração ao coração dEle, na medida em que vamos orientando a nossa vida, deixando com que nosso coração bata no mesmo compasso do coração de Cristo Jesus, vamos nós também nos tornando pessoas bondosas, compassivas, pacientes. E somos capazes de amar tudo e todos, sem jamais odiar quem quer que seja, sem jamais ansiar por pagar o mal com o mal, sem jamais querer responder violência com violência. Adentramos numa outra lógica, porque descobrimos a força do amor. Descobrimos que somente o amor transforma. Descobrimos que o amor é mais forte do que a violência, do que a guerra. É mais forte até mesmo do que a morte. Santa Rita, então, ela faz essa experiência. Na liturgia de hoje, na missa de Santa Rita, o evangelho próprio é o evangelho das bem-aventuranças.
Talvez seja uma das páginas mais belas de toda a Sagrada Escritura. As bem-aventuranças, nunca seremos capazes de compreender com a razão. As bem-aventuranças desafiam a nossa inteligência, a nossa lógica humana. Como ser bem-aventurado sendo aflito, vivendo na pobreza? Como sendo perseguido? As bem-aventuranças é o resumo de todo o Evangelho. O bem-aventurado é Cristo Jesus. Ele viveu plenamente esse espírito, esse ensinamento. E Santa Rita de Cássia também, na sua busca de Deus, procurando amá-lo sempre, também ela viveu este ensinamento, fazendo-se pequena, vivendo na pobreza de espírito, buscando consolo em Deus na sua aflição, exercendo a mansidão, ansiando por justiça, sendo misericordiosa, cultivando a pureza do coração, promovendo a paz. E também ela sofrendo perseguições, incompreensões, porque ela viveu o espírito da bem-aventurança. Hoje nós a chamamos de bem-aventurada. Hoje sabemos que ela está no céu, na presença do Senhor, rezando por nós, intercedendo por nós. Então, essa é a primeira palavrinha, o primeiro ensinamento. Meus queridos, aprendamos com Santa Rita a amar a Deus. E uma das formas de expressarmos este amor é caminhando com a igreja. Eu fico muito feliz de ver esta igreja lotada. Até tenho que fazer uma homilia mais breve, que estou vendo tanta gente em pé, não quero castigá-los. Hein? Mas que bonito. Porque como é que podemos dizer que adoramos a Deus, ou que amamos a Deus, ou que cremos nele, se nós não encontramos um tempo para estar com Ele, para participarmos como a igreja, com os nossos irmãos e irmãs de fé e caminhada, no grande culto de adoração a Deus que é a Eucaristia? Como é que podemos dizer a Deus desprezar a Eucaristia? Como é que podemos dizer que amamos a Deus se não nos sentimos impelidos a louvá-lo? E como é que nós louvamos a Deus? Louvamos a Deus com a nossa oração, na assembleia, com o nosso canto, oferecendo a Ele um culto de louvor. Mas o que é o louvor? O louvor é o desejo de expressar afeto. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Quem é casado? Olha, grande parte da assembleia aqui são pessoas casadas. E como é importante, quem é casado sabe disso. Não basta amar, nós precisamos demonstrar afeto, dizer: minha querida, eu te amo. A esposa para o marido: meu querido, eu te amo. Expressar o amor de diferentes formas, até nos pequenos gestos. Isso é o louvor. Quando nós louvamos a Deus, nos sentimos impelidos a cantar, a reconhecer tudo aquilo de bom que Ele faz em nosso favor. Então louvamos a Deus com os nossos cânticos, com a nossa oração, na assembleia, na igreja. Então que nós perseveremos neste amor. Busquemos sempre o Senhor. Busquemos sempre o Senhor. A segunda palavrinha, eu vou começar pela terceira que eu havia dito, a perseverança na oração. A perseverança na oração. Santa Rita de Cássia é uma grande mestre da vida espiritual, grande mestra da vida espiritual, mestra da oração. Muitas vezes, nós nos sentimos impelidos a rezar quando tudo vai bem. É gostoso rezar quando tudo vai bem. É gostoso rezar quando confiamos a Deus as nossas necessidades e somos prontamente atendidos. Hoje vivemos num contexto em que desejamos as coisas tudo de forma muito rápida, muito rápida. Vivemos uma dinâmica do imediatismo.
Mas quando acontece de confiarmos a Deus um pedido, uma graça, e somos logo alcançados, que maravilha! Ou quando tudo vai bem, e a nossa oração ela se traduz mais em gratidão do que pedido, quando agradecemos, é maravilhoso. Mas como é difícil rezar quando a nossa fé é colocada à prova em meio ao sofrimento. Como é difícil. Somos tantas e tantas vezes tentados a esmorecer na fé. Tantas e tantas vezes nos queixamos, achando que Deus se esqueceu de nós. Isso me faz aqui recordar a primeira leitura, tão bonita, a história da rainha Esther, lá com o rei Assuero. Não vou entrar em detalhes, mas a rainha Esther, então, ela faz um pedido ao rei Assuero, que ele, então, encantado com ela, atende, né? E ela pede em favor dela, em favor também de todo o seu povo. É natural que Deus é muito mais poderoso do que o rei Assuero. É natural. Aquela rainha, a rainha Esther, aquela moça, conseguiu mudar a cabeça do rei. E foi atendida no seu desejo. Assim também acontece com o nosso Deus. Nosso Deus é tão grandioso, nosso Deus é tão poderoso. É o Senhor do universo. Ainda que a gente vá à galáxia mais distante do cosmos, lá nos encontramos com Deus. Ele é o Senhor da nossa história. Mas a grandeza de Deus consiste no fato de Ele conhecer a cada um de nós. Aí que está a grandeza de Deus. Um Deus tão grande que se faz pequeno, que vem ao encontro de cada um de nós. Diz a Sagrada Escritura que até os fios da nossa cabeça, até o número dos fios, Ele lhes tem contado. Assim é o nosso Deus. Não obstante todo o seu poder, Deus tem um ponto fraco. Deus tem um ponto fraco. E sabe qual é o ponto fraco dele? É a nossa oração. Quando confiamos a Ele, a nossa oração, nosso coração, e quando pedimos com fervor, quando pedimos não somente para nós, mas na nossa oração lembramos também de interceder pelos nossos familiares, pelos que sofrem, pelos que padecem tribulação. O Senhor, na grandeza do seu poder, se torna tão fraco, que é modo de dizer, e Ele atende o nosso pedido, Ele atende o nosso clamor. Mas é necessário que nós sejamos perseverantes, é necessário que nós confiemos em Deus e confiemos a Ele as nossas necessidades sempre com fé. Santa Rita de Cássia nos dá também esse exemplo. Ela se parece muito com Santa Mônica. Ela intercede em favor do seu marido, em favor dos seus filhos. Ela que vivia no contexto, eu chamaria de família disfuncional. Ali reinava a violência, o ódio. Mas ela reza. E Deus, ao seu tempo, atende a oração de Santa Rita, e seu marido se converte. E ela tem certeza de que o marido vai ao encontro de Deus, ele morre também de forma violenta, mas vai ao encontro de Deus com o coração convertido. E a mesma coisa acontece com os filhos dela. E ela que desejava se tornar religiosa, ao final também alcança essa graça. Ela adentra no convento das agostinianas de forma milagrosa. A fé remove montanhas. E alcançamos coisas impossíveis com o poder da oração. Então, o segundo ensinamento, confiemos na oração. Adquiramos o hábito de rezar. Eu insisto muito e falo muito da oração pessoal, que aprendamos, isso eu falo em toda a crisma, que adquiramos o hábito de todos os dias invocar o Espírito Santo,
o maior dom. Espírito Santo, que é o próprio Deus que habita em nós, no nosso peito, que peçamos a luz da sua sabedoria, que peçamos a força do Espírito em nossas fraquezas. Então, tanta coisa bonita acontece, como atestam os nossos santos e como também nós mesmos podemos atestar. Aliás, uma coisa que eu acho que falta na nossa igreja é ter momentos de testemunhos. Fico feliz quando existem espaços, né? Grupos, em que as pessoas, de uma forma muito natural, dão testemunho. Como é importante nós compartilharmos com os irmãos e irmãs da fé as maravilhas que Deus realiza na nossa vida. São tantas coisas bonitas. Então, a segunda palavrinha é a oração, a perseverança na oração. E o terceiro ensinamento de Santa Rita de Cássia é justamente a capacidade que ela tinha de permanecer serena na tribulação, a serenidade na tribulação. Ela então foi aprendendo a unir o seu próprio sofrimento ao sofrimento de Cristo Jesus. E ela vai nos ensinando que também pelo sofrimento nós também podemos nos unir a Cristo na edificação do seu reino. Há uma passagem no Novo Testamento que eu custo entender, mas interpreto dessa forma. É quando São Paulo diz, olha, o sofrimento de Cristo, eu completo na minha carne o que faltou no sofrimento de Cristo. Eu tenho dificuldade de entender essa passagem. Quando São Paulo diz, eu completo na minha carne o que faltou no sofrimento de Cristo. Não acho que faltou alguma coisa. Acho que a redenção que o Senhor nos ofereceu na cruz foi completa. Foi completa. Mas interpreto assim, quem sou eu? Não estou corrigindo São Paulo, estou tentando interpretar. Eu entendo assim que o sofrimento de Jesus na cruz, a sua redenção permanece aberta para que nós também, pelo nosso sofrimento, possamos nos unir a Ele e tornar o sofrimento redentor, em favor de nós mesmos, em favor de toda a humanidade. E aqui não posso deixar de compartilhar com vocês um testemunho da minha mãe. Minha mãe já é falecida, faleceu muito nova, e ela teve um câncer muito agressivo, foram 5 anos de muito sofrimento. E aqui é muito curioso, nunca vi a minha mãe blasfemando, né, ou se queixava da dor, se queixava. Mas uma das coisas que ela dizia era assim, olha, eu louvo e bendigo a Deus por isso está acontecendo comigo, porque eu não suportaria ver isso acontecendo com nenhum de vocês. E aqui então ela se referia a nós, né, a minha irmã, a mim e meu irmão. Não é? Então, é isso. Não é? E quando a gente vive uma experiência de sofrimento, de enfermidade prolongada, de doença crônica, né, nos sentimos impelidos a desanimar, a achar que não valemos nada, a pensar que somos zero esquerda. Mas o sofrimento, né, se vivido na fé, na presença do Senhor, e se oferecido às pessoas que nós amamos, e se oferecido também em favor da redenção do mundo, da conversão dos pecadores, Deus toma em conta o nosso sofrimento, e nosso sofrimento também se transforma em oração. Também se transforma em oração. E é o que fala Santiago na sua segunda carta, na segunda leitura, quando diz, a fé sem obras é morta. Mas como é que eu posso realizar obra? Como é que eu posso fazer alguma coisa se eu mesmo estou num estado de fragilidade, de fraqueza, sem que tenha muito a oferecer? Mas Deus leva em conta o nosso sofrimento. E minha mãe então me ensinou isso. E eu também fui contemplando no sofrimento dela o sofrimento de Cristo Jesus. Já nos seus últimos dias, quando estava ela já hospitalizada, então, nos últimos momentos,
Então, não sei se é certo fazer isso, mas na minha meditação eu procurava contemplar a paixão do Senhor no sofrimento da minha mãe. Imaginava a minha mãe na cruz, Então, as dores que eram como flagelos, as pessoas que se solidarizavam, como aquelas mulheres, a sua vida se esvaindo, ao final, ela sentia sede e molhávamos os lábios dela com um algodãozinho, com água, como acontece com aqueles que já estão chegando ao final. Mas fui contemplando ali, no sofrimento da minha mãe, o sofrimento de Cristo Jesus. E pedi a Deus a graça de permanecer em pé. Eu não podia fazer nada, a não ser rezar. Mas pedi ao Senhor que me desse a graça de permanecer em pé, como Maria aos pés da cruz, e o discípulo amado. Então ali também fui sentindo a graça do amparo, do manto maternal de Maria. E tive a graça no momento que minha mãe expirou, eu estava ali no hospital, foi logo pela manhã, acho que por volta de 15 para 6 da manhã, eu estava ali ao lado dela. Então o sofrimento, se vivido na fé, também se torna um sofrimento redentor. Deus leva em conta em favor da expiação dos nossos pecados e também dos pecados das pessoas, e também em favor da salvação das pessoas que nós amamos e do mundo todo. Penso que essas três coisas nos ensina Santa Rita. A vida dos santos é como se fosse um evangelho. É sempre o evangelho, mas o evangelho testemunhado, o evangelho vivido, e que nos mostra de que, assim como eles viveram o evangelho, assim como eles também triunfaram na fé e hoje estão nos céus, isso também é possível para nós. Sempre associamos os santos aos grandes gestos, às coisas extraordinárias, mas é que é bonito. Santa Rita de Cássia, talvez o fato de nós queremos tão bem ela, é o fato dela ter alcançado a graça da santificação numa vida tão ordinária, tão simples, em meio a uma família desajustada, em meio a tantos sofrimentos, tanta violência. Assim é Santa Rita. Mostra que também o caminho da santidade é possível para todos nós. Meus queridos, eu juro que eu queria fazer uma homilia curta, peço desculpa se me excedi, mas peçamos a Deus, por intercessão de Santa Rita de Cássia, que olhe por nós, peçamos a Ele que venha em nosso auxílio, em nossos sofrimentos, e que, por intercessão dela e de Maria Santíssima, que nunca deixemos esmorecer no nosso coração a luz, a chama da fé, para que juntos, caminhando com a igreja sinodal, caminhando com a comunidade, com os nossos irmãos e irmãs na fé, possamos todos alcançar o lugar que Deus preparou para nós, o seu coração. Porque para além desta vida, para além da nossa história, há um grande amor que nos espera e nos aguarda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.